Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo a mais esse nosso encontro, mais uma aula da nossa série Estatística. E na aula passada, nós entendemos que a mineração é naturalmente variável. Então, hoje, nós vamos dar um passo decisivo para entender o que exatamente varia dentro de uma operação mineral. Porque, antes de calcular a média, desvio padrão ou probabilidade, o técnico precisa responder a uma pergunta simples: que tipo de variável eu estou analisando? O erro estatístico começa quando se trata variáveis diferentes como se fossem iguais. E o que é uma variável na mineração? Então, antes de aplicar qualquer ferramenta estatística, nós precisamos responder a uma pergunta simples também: o que exatamente estamos medindo? E na estatística, nós chamamos isso de variável. Uma variável é qualquer característica do processo ou do minério que pode assumir valores diferentes. Por isso o nome variável. Então, na mineração, praticamente tudo é variável. O teor muda, a massa muda, a granulometria muda, a vazão muda, a recuperação muda. Ou seja, o processo mineral não é composto de números fixos, ele é composto de variáveis que mudam continuamente. E aqui vai uma definição técnica para vocês. Uma variável é uma propriedade mensurável de um sistema que pode assumir valores diferentes ao longo do espaço, do tempo ou das condições operacionais. Então, na mineração, essas propriedades podem estar ligadas ao quê? Características do minério, parâmetros de processo, resultados operacionais e indicadores de desempenho. É um exemplo disso aí, ó, variáveis de minério, teor percentual, a mineralogia, a densidade, a granulometria, a umidade, né? Variáveis de processo, nós temos vazão de alimentação, pressão, tempo de residência, consumo energético, taxa de recuperação. As variáveis de produção, nós podemos ter massa produzida, produtividade, taxa de alimentação, tempo de parada e várias outras aí. Então, um ponto essencial, e muitos ignoram esse ponto, é: variável não é apenas um número, é uma característica do sistema. O número que aparece na planilha é apenas a medição daquela variável. E aqui vai mais um exemplo. A variável é teor de ferro. O número medido pode ser 62,3%. Se outra amostra for analisada, esse número muda. Isso significa que a variável existe no processo e o número é apenas a observação dela. Estatística não estuda números isolados, ela estuda o comportamento das variáveis. Imagina aí um britador operando durante um turno. Variável granulometria do produto não é um único valor. Ela muda a cada caminhão, a cada carga, a cada variação do minério. O que fazemos na estatística é observar e organizar essas variações. Estatística não estuda números, estuda variáveis que mudam. Mineração é um sistema de variáveis. O processo não tem números fixos, tem comportamentos variáveis. O número muda porque a variável muda. A estatística começa quando percebemos que tudo varia. E por que classificar variáveis é essencial? A estatística não começa com o cálculo, ela começa com uma decisão: entender o que está sendo medido. Antes de aplicar qualquer fórmula, o técnico precisa responder a uma pergunta simples: que tipo de variável eu estou analisando? Isso é essencial porque variáveis diferentes exigem tratamentos diferentes. Não existe uma única forma de analisar todos os dados. E na mineração nós lidamos com massa, teor, granulometria, vazão, recuperação, tempo de parada e por aí afora. E cada uma dessas variáveis tem uma natureza estatística diferente.
Se tratarmos todas da mesma forma, o resultado pode ser tecnicamente errado. Agora vem um erro clássico na mineração. Um dos erros mais comuns na análise de dados é aplicar o mesmo raciocínio estatístico para variáveis diferentes. Por exemplo, somar teores, calcular média simples quando deveria ser ponderada, tratar granulometria como valor único, tratar processo dinâmico como dado estático. Esse tipo de erro não vem da matemática, ele nasce da má interpretação da variável. E que é um exemplo claro aí de tratamento diferente. Por exemplo, massa. Massa é uma variável acumulativa. Ela pode ser somada diretamente. Então, 100 toneladas mais 120 toneladas mais 80 toneladas, nós vamos ter aí um resultado de 300 toneladas. Então, neste caso, a soma faz sentido físico. Agora, o teor não se soma. Ele representa uma relação entre quantidade de metal e massa do material. Por isso, ele exige o quê? Média ponderada. Se duas amostras têm massas diferentes, a média simples produz um erro. A granulometria não é um único número, ela é uma distribuição de tamanhos de partículas. Portanto, deve ser analisada por curvas granulométricas, frações acumuladas, percentis P80, P50, etc. E as variáveis de processo, como vazão, pressão, densidade e recuperação, elas são variáveis dinâmicas. Elas mudam continuamente no tempo. O tratamento estatístico precisa considerar estabilidade, variação e tendência. Agora vem o problema sério, que é a consequência de classificar errado. Quando a variável é mal interpretada, acontecem três problemas técnicos. Primeiro, análise estatística inadequada, interpretação incorreta do processo, decisões operacionais equivocadas. O erro nasce antes da conta. Fórmula correta aplicável à variável errada gera uma decisão errada. E antes de calcular, nós precisamos entender o que estamos medindo. Então, muito cuidado, pessoal, muito cuidado, você que já está na área, trabalha com mineração, porque muitas vezes podem incorrer em erros aí, e erros que vão custar caro lá na frente, por quê? Porque interpretou mal uma variável. Vamos agora falar o que da variável massa. Massa é uma variável quantitativa, contínua, associada à quantidade de material movimentado ou processado em uma operação mineral. Ela está diretamente ligada a três pilares da operação: produção, transporte e balanço de massa. A massa representa o volume físico da operação. Em mineração, quase todos os indicadores operacionais dependem direta ou indiretamente dela. Por ser uma variável acumulativa, ela pode ser somada. 100 toneladas mais 120 mais 80. Essa propriedade é fundamental para o balanço de massa, o controle da produção e a reconciliação mina-usina. Agora tem o erro acumulativo. Erros pequenos em massa se propagam. Exemplo, um erro de 1% na alimentação pode gerar um erro significativo no fechamento metalúrgico. Isso acontece porque a massa multiplica os erros das outras variáveis. Base para cálculo de teor e recuperação. A massa não é apenas uma variável isolada. Ela participa de diversas relações. Metal contido é igual massa vezes teor. Recuperação é igual metal recuperado dividido metal alimentado. Portanto, qualquer erro em massa compromete análises metalúrgicas. Que é um exemplo prático disso aí, é um erro de medição na correia transportadora. Ele pode gerar diferença no balanço de massa, inconsistência na reconciliação e erro no cálculo de recuperação. A massa é a base física da operação. Se a massa está errada, todo o balanço está errado. Agora vamos entender a variável teor.
O teor representa a concentração de um elemento ou mineral em uma massa de material. Ele expressa uma relação, não uma quantidade absoluta. Teor é igual à quantidade do elemento sobre a massa total do material. Então, um exemplo aqui, 62% de ferro, 1,2% de cobre, 28% de fósforo. E quais são as características estatísticas do teor? Primeira coisa, põe isso na sua cabeça. Teor não se soma. Somar teores produz resultados sem significado físico. Quer ver um exemplo aqui? Um teor de 2% mais um teor de 4% vai dar 6%. Não representa nenhuma realidade metalúrgica. Muito pelo contrário, é um erro gravíssimo que vai te jogar no buraco. Teor exige média ponderada. Então, quando as massas são diferentes, o cálculo correto deve considerar o peso de cada amostra. Por exemplo, aqui, uma amostra A, 1 tonelada com teor de 5%, uma amostra B, 9 toneladas com teor de 1%. Se eu fizer uma média simples, eu vou ter um resultado de 3%. E aí, meu amigo, eu estou no buraco, eu estou ferrado, porque não vai dar isso. Não vai dar isso. Depois eu não tenho como explicar por que não apareceu esse teor. Aliás, eu tenho erro na hora de tratar as variáveis. Então, o que eu tenho que utilizar é uma média ponderada. E a média ponderada vai me dar o resultado de 1,4%. Tá? Essa diferença pode gerar decisões operacionais equivocadas. O teor responde à variabilidade espacial. Então, mudanças pequenas na posição da lavra podem alterar significativamente o teor. Isso conecta diretamente o teor à variabilidade geológica, controle de lavra e planejamento de mina. Mais um exemplo aqui, em reconciliação mina-usina. Teor estimado pelo modelo geológico versus o teor real na alimentação da planta. Diferenças podem surgir por mistura de materiais, erro de amostragem, variabilidade natural da jazida. Teor não é quantidade, é proporção. Agora vamos falar sobre a variável granulometria. A granulometria descreve a distribuição de tamanho de partículas de um material fragmentado. Diferentemente da massa ou do teor, ela não pode ser representada adequadamente por um único número. Ela é uma distribuição estatística. E qual que é a característica estatística dela? Ou seja, uma variável distribuída. Então, na britagem ou moagem, sempre existe uma mistura de tamanhos, partículas grossas, médias e partículas finas. E aí nós traçamos o que é uma curva granulométrica. A granulometria é analisada por meio de curvas que representam porcentagem bastante, porcentagem acumulada e classes granulométricas. Tá? Então, os indicadores aí mais... Fazer um resumo aí do que pode ser um tipo de indicador, tá? E alguns deles estão usados como resumo da distribuição. O P80, ou seja, o tamanho em que 80% do material passa. P50, que é a mediana granulométrica. Mas esses números não vão substituir a curva completa. Um exemplo disso aí nós temos que na moagem, uma mudança pequena na distribuição granulométrica pode alterar eficiência de moagem, recuperação metalúrgica e consumo energético. Granulometria não é número, é distribuição. Agora vamos falar das variáveis de processo, as que descrevem o comportamento operacional de equipamentos e circuitos de beneficiamento. Elas representam o estado dinâmico do sistema. Os principais exemplos aí são vazão, pressão, densidade de polpa, nível de tanque, tempo de residência e recuperação metalúrgica. E as características estatísticas das variáveis mudam continuamente ao longo do tempo. O processo raramente opera em valor fixo. A sensibilidade operacional para isso, pequenas variações podem produzir grandes impactos. Que é um exemplo, pequena mudança na densidade de polpa
pode gerar alteração significativa na eficiência da flotação. A dependência entre essas variáveis, as variáveis de processo, são frequentemente interdependentes. Vazão aumenta, pode gerar tempo de residência menor, ou então a recuperação pode cair. Mais um exemplo aqui para vocês, para gravar bem. Estatística, ela tem que ser muito bem entendida e aplicada na mineração. Ela faz o diferencial do técnico. E aproveitando que você está aí me assistindo até agora, deixa o seu gostei ou não gostei, comente, curte, compartilhe aí, porque esse canal depende de você para continuar crescendo. Então, no controle de planta, operadores monitoram variáveis em tempo real para detectar instabilidade, tendências e desvios operacionais. Variáveis de processo não são números estáticos, são sinais do comportamento do sistema. Mas presta bastante atenção no que eu vou falar para vocês. O erro mais caro da mineração, muita atenção nesse tópico, tratar teor como máxima, processo como dado estático, média como verdade, aí, meu amigo, você bagunçou tudo e você complicou e comprometeu todo o seu trabalho estatístico do seu processo. A maioria dos erros técnicos não nasce da estatística, nasce da má interpretação da variável. A estatística não erra sozinha, o problema raramente está na fórmula. A maioria dos erros nasce antes do cálculo. Quando a variável é mal interpretada, a decisão também será. Simples assim, e você se ferrou. Então, até agora, nós analisamos variáveis separadamente, massa, teor, granulometria e vazão. Mas na operação real, essas variáveis não vivem isoladas. Elas se influenciam. Na mineração, quase sempre uma variável altera o comportamento de outra. Isso significa que o sistema funciona como um conjunto interligado. E o que significa essa dependência das variáveis? Dizemos, duas variáveis são dependentes quando a mudança em uma provoca alteração na outra. Isso acontece constantemente em operações minerais. A estatística não serve apenas para analisar números isolados. Ela também ajuda a entender essas relações. E vamos aqui numa relação massa e teor. Então, na palavra massa e teor frequentemente estão ligados. Quando aumentamos a massa extraída de uma frente, podemos incorporar material de menor qualidade. Diluição pode aumentar, teor médio pode cair. A operação prioriza volume de produção. Um exemplo aí para vocês. Quando a operação prioriza volume de produção, o resultado é a massa aumenta, o teor médio diminui. Então, nós vemos aqui claramente a relação entre duas variáveis. A granulometria e a recuperação. Na usina de beneficiamento, a granulometria influencia diretamente a recuperação metalúrgica. Se o minério estiver muito grosso, liberação mineral insuficiente, recuperação menor. Se estiver excessivamente fino, geração de lamas, perda de eficiência em alguns processos. Ou seja, a distribuição granulométrica altera o comportamento metalúrgico. O terceiro ponto aqui, vazão e estabilidade do processo. Na planta de processamento, a vazão de alimentação afeta a estabilidade do circuito. Se a vazão aumenta demais, o tempo de residência diminui, a eficiência do processo pode cair, a recuperação pode oscilar. Se a vazão oscila muito, o sistema se torna instável, o controle operacional fica mais difícil. E aí, o que o técnico precisa perceber? Muita atenção. Quando analisamos variáveis isoladamente, perdemos parte da realidade do processo. O comportamento da operação muitas vezes está nas relações entre as variáveis. E a mineração não é um conjunto de números isolados, é um sistema de variáveis que interagem entre si. Quando entendemos que variáveis interagem, percebemos algo importante. As decisões técnicas não podem ser tomadas olhando apenas um número.
E aqui entra a responsabilidade técnica de quem analisa os dados. Agora eu peço a você toda atenção nisso aqui. Se você pulou alguma parte lá, não tem problema, depois você volta a rever, mas muita atenção. Chama-se responsabilidade técnica. Nós falamos até agora aqui de variáveis, análise de dados, interpretação estatística, mas existe um ponto que muitas vezes não aparece nos livros, um ponto que faz toda a diferença na mineração real, que é a responsabilidade técnica. Por quê? No final, números não são apenas cálculos, eles influenciam decisões. E quem que assina o relatório? Em uma operação mineral, diversos documentos técnicos são produzidos, relatório de produção, balanço de massa, análise de teor, relatório metalúrgico, relatório de reconciliação, mina, usina. Esses documentos não são apenas registros, eles orientam decisões de planejamento de lavra, operação de usina, comercialização de minério e avaliação de desempenho. E quase sempre existe um profissional responsável pela validação desses números. E aí é que está o perigo de ter cometido algum erro com alguma variável, algum momento no processo. Quando o número aparece em um relatório técnico, alguém está assumindo a responsabilidade por ele. Isso significa que você, profissional, precisa ter clareza sobre como que o dado foi medido, como foi tratado estatisticamente, quais são suas limitações. Números sem contexto podem parecer precisos, mas podem esconder incerteza. Por isso, o papel do técnico, seu papel, não é apenas calcular, é interpretar corretamente. Quem toma decisões, os números produzidos pela análise estatística alimentam decisões importantes, aumentam a redução de produção, mistura de minério, ajuste operacional, planejamento de lavra, negociação. Se os dados forem mal interpretados, as decisões também serão. Isso mostra que a estatística não é apenas uma disciplina matemática, ela é parte do processo de gestão técnica da operação. E qual que é o papel do técnico nisso tudo? O profissional que trabalha com dados na mineração precisa desenvolver 3 competências: compreender as variáveis do processo, aplicar métodos estatísticos adequados e interpretar resultados com senso crítico. Não basta gerar números, não. É preciso entender o que eles significam para a operação. E uma mensagem para você. A estatística não erra sozinha. Ela apenas responde ao que o técnico pede. Se o problema for formulado de forma errada, a resposta também será. E qual que é o peso de um número na mineração? Então, ao longo dessa aula, nós falamos sobre variáveis, interpretações e análise de dados. Mas é importante lembrar que, na mineração, números não são apenas resultados matemáticos. Eles orientam decisões técnicas, operacionais e econômicas. Por isso, quem trabalha com dados precisa entender algo fundamental. Cada número que aparece em um relatório carrega a responsabilidade. Então, guarde bem isso aqui. Ó. Na mineração, o número não é apenas um resultado, ele é uma decisão esperando para acontecer. E aí, na próxima aula, nós vamos entrar num território perigoso, perigosíssimo, que são as medidas de tendência central. Porque média, mediana e moda ajudam, mas também enganam. Aguardo vocês no nosso próximo encontro. Se chegou até aqui, deixe seu gostei ou não gostei, comente, curte, compartilha. E muito obrigado pelo seu apoio.